hoje damos início à aula zero. A aula zero é muito engraçada, é a primeira aula que não é número um, a aula do nosso grupo de estudos, né? E não tem outro tema melhor para eu poder falar, para eu poder trocar com vocês, para eu começar essa troca de alfabetização visual, de comentar o seguinte: como é importante para a gente aprender e evoluir como fotógrafo, a gente poder trocar com alguém conhecimento, a gente poder trocar conteúdo, né? E aí a nossa escola de fotografia, e eu, Thiago também, que sou um dos professores, tem a missão e a vontade principalmente de fazer curadoria de conhecimento. O que é curadoria de conhecimento? É escolher o que é melhor para cada pessoa naquele momento para evoluir ela enquanto fotógrafo, evoluir ela como ser humano. Então, por exemplo, se você aprende a fotografar através de... fez um curso básico de fotografia, e aí logo em seguida você já pegou sua câmera e já começou a estudar em casa, aprender um pouquinho, você começa a fotografar, mas você não sabe se você está evoluindo muito, para onde você vai, quais são os próximos passos. Quem pode ajudar isso é um lugar onde a gente pode ser a gente mesmo, num grupo de estudos, para a gente poder entender aonde a gente está, na linha de aprendizado, aonde a gente está. Então imagina se eu for dividir a linha do aprendizado em inicial, intermediário e avançado. O link eu nem gosto muito de usar, porque, cara, não tem como eu trazer uma categoria de falar que você é mediano ou avançado. Mas vou trazer isso para ser mais didático, de entender o seguinte: como eu faço para sair do inicial e mudar para o mediano? Como eu faço um start de uma fase ou outra? Nada melhor que alguém por fora para ver isso, para trazer, por exemplo, um conteúdo de qualidade, do tipo: pessoal, hoje nós vamos estudar todo o processo de desenvolvimento do trabalho de fotografia do Martin Parr. E aí nós vamos parar, vamos estudar os trabalhos dele, eu vou passar uma série de fotos, nós vamos discutir de forma profunda o porquê daquela linguagem, como a gente pode tirar um pouco daquilo e trazer para o nosso trabalho, para quem está no início, para quem está avançado, para a gente poder fazer uma troca, para a gente poder, porque todo mundo vai estudar o Martin Parr, todo mundo vai estar lendo sobre isso, eu vou passar a pauta anterior às próximas aulas para a gente poder fazer um grupo de estudo acontecer. E aí está a importância da gente poder trocar, da gente poder evoluir esse trabalho. E claro, em algumas aulas eu vou trazer, porque são 4 aulas, em 2 aulas eu vou trazer um fotógrafo para trocar com a gente também, vou convidar um fotógrafo para poder trazer a experiência do seu trabalho para a gente poder ver na íntegra alguém falando um pouco também sobre o seu trabalho. E aí a gente poder trocar com essas pessoas do nosso grupo também. Esse grupo de estudo, e essa ideia é como que uma curadoria de trabalho, como ter a ajuda de outras pessoas fazem o nosso trabalho crescer. E aí eu dou o meu exemplo enquanto profissional, né? A história da escola começa num grupo de estudo, né? Um grupo de estudo presencial, onde tinham presentes o Márcio Monteiro, que era na casa dele, aquele lugar incrível, de muita receptividade, e tinha o Márcio, o Rodolfo, a Clara, a Pri. E aí essa foi a base inicial do nosso trabalho. Tinha a Michele também, que ficou um tempo, o Ganso ficou um tempo também, depois saiu. E aí nesse grupo de estudos a gente trabalhou bastante conteúdo lá dentro, tanto da parte filosófica quanto da parte profissional. Então, por exemplo, a gente fez vários exercícios lá dentro de curadoria, de análise de imagem. Então as pessoas traziam o seu último trabalho de casamento, o seu último trabalho de gestante, de ensaio, e aí botava aquelas fotos e a gente fazia uma curadoria junto, que é o que eu vou propor no nosso grupo online. Eu vou fazer uma curadoria desse trabalho, fazer uma leitura de portfólio para poder curar, para achar melhor, trazer uma qualidade melhor naquele trabalho, e também vamos trocar com as ideias de outras pessoas. Outra coisa legal que a gente fez lá a gente juntou todo mundo, cada um apresentou o seu Instagram e você tinha que escrever alguns adjetivos sobre aquele trabalho daquela pessoa. E daí as palavras que faziam sentido em cada um dos participantes falou sobre o meu trabalho, por exemplo, eu trouxe o meu trabalho. O Márcio
usa hoje essas palavras, que são 3, que resumem o trabalho dele, como ferramenta de venda, né? Que é uma fotografia, por exemplo, divertida, que a gente percebeu na sequência das fotografias dele, que isso foi uma percepção do grupo e não dele diretamente, que a fotografia dele era muito divertida. E ele conseguiu dar esse start e perceber sobre isso. Conseguem ver como é importante um local onde a gente possa trocar, um local onde a gente possa ser a gente mesmo? O grupo de estudo online, ele é nada mais nada menos que uma sala de aula da nossa escola, só que você na sua casa. E isso, cara, é um sonho, assim. Porque quando eu imaginei que a gente poderia ter uma escola de fotografia e eu achava que o aprendizado presencial era muito importante, é importante essa troca, eu imaginava que talvez a gente teria a chance de transformar isso online. Por quê? Porque como que eu transformo uma escola humanizada, de ensino humanizado, em algo online que a gente não encontra com as pessoas? E aí a gente começou a perceber que não é sobre o contato também físico, é sobre a profundidade e a forma horizontal como a troca acontece. Então cada um pode estar na sua casa e a gente trocar de forma profunda, a gente se conectar energeticamente, de forma a todo mundo que está ali se juntar enquanto grupo e crescer. Então, assim, essa primeira aula 0, que é uma aula introdutória, que é uma aula sobre vontade, sobre realização, estou aqui hoje realizando um sonho. E aí eu falo, com a ajuda de outras pessoas, que são vocês vão me ajudar a realizar meu sonho. Eu tenho certeza que nós vamos juntos realizar sonhos, ou pelo menos criar sonhos, motivar ideias, ter ideias. Isso a gente faz de forma colaborativa. O mundo é cada vez mais colaborativo. A gente percebe que quanto mais a gente trocar, mais humano a gente é. A gente também se reconhece no outro. A gente também se reconhece na troca. Então nada melhor do que curar um trabalho de outra pessoa, por outra pessoa olhar para o nosso trabalho para poder curar. Outras pessoas nos ajudarem a curar, da forma da cura, de curadoria ou de seleção, de escolha, de ser feito de forma coletiva. Ou de alguém, que no meu caso seria eu, para orientar isso, né? Já são aí no mínimo 16 anos de alfabetização visual, de estudar. Alfabetização visual é aprender a ler a imagem, é aprender a ler mais fundo do que a imagem. Se a gente é fotógrafo e quer aprender a escrever, foto, luz, grafia e escrever, eu preciso ler melhor. Eu preciso, para poder escrever, ler também. Eu preciso me alfabetizar melhor. Então esse grupo de estudo é um grupo de alfabetização visual. É um grupo de troca, é um grupo de evolução. Entende a importância de quando um olhar de uma pessoa sobre o meu trabalho pode ser um olhar que eu não consigo estar vendo? Isso chama perspectiva. Todo mundo que gosta de fotografia entende. É buscar um ângulo diferente. Imagina a gente numa sala online com mais ou menos 10 pessoas, com visões diferentes, conversando e trazendo perspectivas diferentes, de forma respeitosa, de forma séria, de forma profissional, de forma carinhosa, que é isso que a gente vai buscar, que é isso que a gente busca na humanidade, que é isso que a gente busca nos nossos grupos de troca, né? Então, vamos pensar junto aqui. Um grupo de estudo pode surgir dali um grupo também para novos outros projetos. Que isso eu não tenho como saber, isso depende de como cada um de vocês vão mergulhar nessa troca, né? E falo isso porque a gente começou com um grupo de estudo físico e se tornou a escola. Um sonho que eu já tinha, um sonho que a Pri comprou junto comigo. Quando ela começou a dar aula, ela entendeu a potência de modificação do mundo através do ensino. E aí a gente vem com vários outros professores mergulhados nessa troca, mergulhados nessa vontade de ensinar, de trocar e da potência que é a troca enquanto conhecimento, né? Então, para essa primeira aula, né, que é a aula 0, que o 0 é um marco de início, é um marco forte, é um marco importante, porque dar o primeiro passo está longe de ser perfeito, está longe de ser do jeito que eu queria, mas ele precisa acontecer. E aí eu falo assim, qual passo você está dando hoje para fazer o que você deseja fazer? Qual é o seu posicionamento no mundo hoje? Como você quer se posicionar com a sua fotografia? Com quem que você quer trocar?
um lugar de afeto, um lugar de respeito, de ser horizontal, essa é a nossa escola. Estou falando da nossa escola, mas agora estou falando da nossa escola online. Nossa escola online surge no momento que a gente queria fazer acontecer, mas sempre deixava para depois. E aí vem uma pandemia e coloca a gente em frente a frente com nossos maiores medos, com nossos maiores desafios. E aí eu paro e falo assim, vou pegar esse medo e vou fazer o que com ele? Vou fazer igual a Roberta Tavares fala, vou convidar esse medo para a festa, vou botar ele sentado e vou falar, senta aqui, me olha dançar, que eu não vou desistir de colocar meus planos para frente. Não vou. E eu preciso que essa conexão, que eu acredito e outras pessoas também acreditam, ganhe força. E para isso a gente precisa se unir. Cara, por que só presencial também? Eu adoro gente, mas não. Para mim é um grande desafio vir aqui de forma online. Eu já trabalho isso há muito tempo. Na minha mente, nos meus medos, nas minhas crenças de, vou fazer um curso online e aí será que eu tô fazendo isso bem feito? Para que eu tô fazendo isso? Por quê? Hoje eu entendo o meu porquê. Eu preciso que essa mensagem atinja mais gente. Eu preciso que a mensagem seja divulgada para mais gente. Essa nossa mensagem de modificação eu aprendi dentro da escola. Eu quero que isso transforme. Eu quero que isso fique mais forte. Então eu pergunto para você, o que você tem feito? Qual o seu propósito? Qual o seu posicionamento no mundo? Isso é muito, muito importante. Então eu chego e penso, né? Se é pra gente se juntar, que seja pra gente transformar todo mundo, né? E aí eu aprendi uma coisa muito com a paternidade, que ter filho não é sobre reprodução humana, é sobre evolução humana. E eu pergunto, como a gente evolui? A gente enquanto ser humano e nós de forma coletiva. Então vamos nos juntar nesse encontro online com duração de 1 mês. 4 encontros de 1 hora, profundos. E aí eu já fico pensando quem são essas pessoas que vão se juntar. Porque o universo conecta pessoas não é à toa. E essas pessoas vão estar ali com muita potência, com muita vontade de transformar. Então, para finalizar, eu deixo uma mensagem para você. O que você tem feito de diferente para mudar o mundo? Qual é esse mundo novo que a gente quer após essa pandemia? Quem é você depois de frente a frente numa quarentena dentro dos seus medos, dos seus desafios? Qual é o mundo que a gente quer? Qual é a fotografia que a gente quer? Então deixo aqui meu último recado de faça algo para se posicionar. Posicione, seja você. Muito obrigado. Fecho essa aula 0 com muita alegria de saber que eu estou tirando mais um sonho do papel, que eu estou realizando mais um desafio na minha vida. Muito obrigado a Pri por comprar todo esse barulho, muito obrigado à nossa família, nossa escola, por comprar também esse barulho, e obrigado a todo mundo que topa vir nessa onda do bem, nessa onda do amor. Obrigado.